A paz do Senhor, povo lindo, povo de Deus, família da RB. Que alegria estar na casa do Senhor para cultuarmos ao seu santo nome. Aqui é um lugar propício para adoração ao nome dele. E nós louvamos pela oportunidade de estar cultuando ao Senhor, estarmos juntos. Enfim, estamos cultuando no culto presencial. Não estamos com a unidade da igreja, mas os que estão presentes estão em unidade, amém? Glória a Deus. Abram comigo primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 7, versículo de número 9. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 4. Capítulo de número 4, versículo 9 e 10. Glória a Deus. Hoje eu amanheci, hoje eu levantei de manhã e tudo que eu queria era uma palavra. Será que você já acordou assim alguma vez? Tudo que eu quero é uma palavra. E tudo para minha vida hoje não importava mais nada, pastor. Somente uma palavra. E eu acordei hoje pensando: Senhor, me dá uma palavra. Eu preciso de uma palavra. E quando o Senhor me deu uma palavra, eu agradeci tanto. Antes de sair, vim para cá, a minha esposa chegou, tinha saído. Falei: vamos dobrar o joelho e agradecer pela palavra. Porque eu me senti tão honrado por Deus por essa palavra. Será que alguém mais já se sentiu honrado por Deus quando Deus dá uma palavra? E você diz assim: essa palavra é para você, meu filho. Como Deus falou comigo nesse dia, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então acompanha comigo. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 4, versículo 9 e o 10, diz assim: e foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: portanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificarem, e tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Repita comigo: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém. Os que estão aqui, tomem assento. Glória a Deus. Estou falando para pessoas na rede mundial de computadores e também falando com a igreja. Bastante irmãos hoje aqui, respeitando as normas. E eu quero parabenizar com essa oportunidade ao pastor da igreja, meu amigo pastor Marcelo, pela hombridade e honra de respeitar as autoridades humanas. Isso é coisa para crente, para homem de Deus. Romanos, no capítulo de número 13, Paulo dá uma exortação sobre isso e muita gente esquece. Porque os crentes se convertiam, principalmente de Roma, e dizia: agora eu não tenho que respeitar mais nada, agora eu sou livre. Aí ele escreve um capítulo específico para essas coisas. Peraí, você está livre, mas do pecado. Romanos 13 diz assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há uma autoridade que não venha de Deus. E ainda completa: aquele que desrespeita uma autoridade, desrespeita ao próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, parabenizo a nossa igreja, a ADRB. Eu acho que é por isso que Deus escolheu essa igreja para me congregar, né? Eu acho que é por isso. Aleluia, glória a Deus. Para você que está em casa, vem comigo na palavra. Vem comigo na palavra. Deus me deu uma palavra abençoada. Falar sobre Jabes é pouco usado em nossos sermões aqui na igreja ou em outras igrejas, a gente vem acompanhado.
mas o Senhor colocou no meu coração essa palavra simples, pequena, nesse primeiro livro das Crônicas. Primeiro eu quero falar sobre o propósito de Deus para o livro das Crônicas. Por quê? Porque todos os livros da Bíblia, eles foram escritos com propósito. Aqueles que não foram com propósito, ou com propósito meio que não davam para compreender o propósito, também não foram canonizados, não foram separados, né? Não foram separados. Então, esse livro de Primeiras Crônicas, assim como os demais que estão em nossa Bíblia conhecida, são feitos e escritos com propósito. O escritor, alguns acreditam que foi o Esdras, enfim, não importa quem escreveu, o que importa é o conteúdo, Deus falando com a gente. E o propósito do que eu destaquei aqui do livro das Crônicas dos Reis de Israel, é que para mostrar que Deus em toda a história. Como assim, presbítero Alfredo Júnior? É que mostrar que Deus estava tanto no início, no princípio de Israel, quanto no desenvolver de Israel como monarquia, mas Deus também continuou com Israel, pastor Sérgio, também no exílio babilônico. Nosso Deus não é como muitos espertinhos por aí, só está com a pessoa quando tudo está bem. Já viu aqueles amigos assim, pastor Isaías? Que só está contigo quando as coisas estão bem. Aí diz, sou seu amigo, seu irmão, estou contigo. Bate no peito assim, estamos juntos. É nós, estamos juntos. Não é assim que fala assim? Mas quando as coisas apertam, abandona. Nosso Deus não é assim. Deus escreveu e usou homens para registrar o livro de Primeiras Crônicas. Como assim? Com o intuito de mostrar que Deus estava presente em toda a história de Israel. Segundo ponto que eu destaco aqui, para resgatar os padrões do culto e de adoração a Deus no período pós-babilônico, resgatando assim a história do povo de Deus, porque perderam um pouco da intimidade no exílio babilônico, e assim Deus estava mostrando alguns princípios, né? Os seus princípios, que não havia mudado nada. O que acontece? Os tempos mudam, não é assim? As circunstâncias adversas chegam. O povo foi exilado na Babilônia, mas Deus estava dizendo, peraí, mas eu não mudei, eu não os abandonei, e continuo sendo o mesmo Deus, aleluia. Aí, não é assim que está acontecendo? As circunstâncias em que estamos vivendo hoje, nunca vivemos em nossa história de vida, é assim? É tudo novidade, mas Deus está dizendo para o público que está aqui presente, e também os que estão em casa também, para você que está em casa também, eu sou o mesmo Deus e não mudei. E eu faço questão de dizer, eu estou presente na tua casa, eu estou presente aonde você trabalha, eu estou presente aonde você anda. Eu sou o mesmo Deus. E Deus estava destacando, eu sou o mesmo Deus. Vamos analisar um pouquinho o que significa Jabes. A palavra Jabes me intrigou um pouquinho, sabe? Me intrigou. No hebraico significa o que causa sofrimento, aquele que provoca dor. Palavra difícil, né? Imagina. Na cultura judaica, o nome representa uma marca na vida de uma pessoa, que pode influenciar o seu caráter. Você já encontrou na Bíblia Deus algumas vezes mudando o nome de pessoas? O próprio Cristo mudou o nome de pessoas, não mudou? Mudou o nome de Pedro, né? Lá no Antigo Testamento é recheado. O próprio Abraão foi mudado o seu nome, Jacó, que era um nome, né? Um nome de usurpador, mentiroso, enganador, enfim, tanto nome foi mudado na Bíblia, até o próprio Cristo mudou. E o nome influenciava na história, gente. Era como uma profecia. Imagina a mãe quando deu à luz, por meio de muitas dores, aquele bebê. O bebê não tinha vivido história nenhuma, não tinha vivenciado nada, simplesmente nasceu. Ele não escolheu nascer.
Foi um propósito divino nascer, assim como foi propósito de Deus a gente nascer. Mas a mãe, ao invés de abençoar, fez o quê? Vai se chamar dor. Vai se chamar aflição. Porque ele nasceu por meio de muitas dores. Imagina, gente, desde pequeno você se chamado dor. É bonito. Meu nome não é muito agradável não, Alfredo. Eu só tenho honra dele porque é o nome do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, e chegou até mim. Meu filho é João Otávio, o outro é Pedro, graças a Deus. Mas não é muito agradável, Alfredo, né? Aí pensa, eu vivia a minha vida toda sendo Alfredo, nem tinha aquela propaganda do papel, né? Era terrível, gente. Não era muito agradável, mas não se compara a ser chamado dor. Imagina, você está na escola, ô dor. Você está em casa, seus amiguinhos, dor, vem cá. A sua mãe que te ama muito, dá beijinho, ô meu filho, ô dorzinha. E aquilo martiriza a pessoa, vai lembrando todos os dias, dor. Aquilo internaliza, por isso que eu disse que o nome influenciava na vida da pessoa, que a pessoa ficava down, ficava para baixo. A pessoa se sentia pior, o mais rejeitado. Aquele nome não fazia bem e não faz bem a ninguém. Será que alguém quer colocar o nome do seu filho dor aí, gente? Há uma dica aí, eu vou dar uma dica, como falo para famílias também aqui. Antes de registrar o seu filho, vê o significado do nome do seu filho, tá? Procuramos colocar nomes que abençoam nossos filhos. Eu sei que a escolha vai ser deles, ser o que querem ser, mas começa dos pais. A gente não quer que nossos filhos sofram, né? Principalmente com nome feio. Dor para lá, dorzinha para cá, né? Aqueles diminutivozinhos abusivos, né? Dorzinha, chega cá. E aquela coisa toda. Mas isso aí não foi muito legal. Então, eu vou falar aqui a vocês hoje aqui sobre um Deus que ama paradoxos. Deus que ama contradizer realidade. Deus que ama fazer que todo mundo fique assim de boca aberta. Deus que ama surpreender. Um Deus que muda realidades, muda história. Ele gosta de usar o que não é ninguém, o que ninguém usaria. Ele gosta de usar esse tipo de pessoa. Ele gosta de fazer o que ninguém faria. Ele gosta de fazer essas coisas. Paradoxo de Deus. Deus era especialista em fazer essas coisas. Jabez seria mais um de uma extensa lista. Ninguém esperava nada dele. Sabe por quê? Os 9 primeiros capítulos do livro das Crônicas foram formados por genealogias, com uma lista de mais de 600 nomes. Imagina, o meu nome está em meio a 600 pessoas. Já imaginou? É um concurso, né? É um concurso público. Quem já passou por isso? Mas agora, esses 600 nomes, simplesmente pelo fato dele existir e estar numa linhagem. Pós-exílio, aquele relato de pessoas que resistiram, que saíram do exílio, e estava ali o nome dele entre 600 pessoas. Deus escolheu o nome Jabes para destacar. Em meio a 600 pessoas, Deus escolhe o nome Jabes. Aleluia. Eu glorifico ao Senhor, que eu não sei em meio a quantos milhões de pessoas. Aleluia. Deus escolheu o meu nome, escolheu o seu nome. Deus tem escrito o seu nome. Aleluia. Porque Deus te reconhece em meio a uma multidão. Deus te reconhece no meio de um povo. Você pode estar escondidinho, mas Deus te conhece e chama pelo teu nome. Oh, la prada rabassuri calabaxarabacábia. Alemanto rebassuri calabaio suriquiaçóbia. Em meio a 600 pessoas, Deus destaca o nome Jabes.
Eu lembro de uma vez, eu sempre conto essa história aqui, mas só para deixar registrado. Como é que acontece isso? Eu estava no Comperj, trabalhando no consórcio TUC. Fiquei lá cerca de 2 anos da minha vida. E a gente estava voltando do pátio de trabalho, do campo de trabalho, e tinha mais ou menos umas 600 pessoas voltando. O consórcio TUC chegou a ter 8.000 pessoas trabalhando. Na UTL 09 que eu trabalhava, eu falo 600 por baixo, devia ter mais de 1.000 voltando do campo. Aí no meio daquela multidão, eu de capacete, de luva, de calça comprida, de bota, eu estava até usando máscara, que eu trabalhava numa carpintaria. E alguém olha no meio da multidão e diz assim para mim assim: você é cristão, não é? Eu fiquei intrigado com aquilo. Eu estou igual todo mundo, vestido igual todo mundo. Como é que ele me reconheceu no meio dessa multidão? Ele disse: você é diferente, você é cristão. Como é que me reconheceu? Imagina, gente, no meio de uma multidão de milhares de pessoas, e você ser reconhecido como cristão, gente. Será que Deus te marcou? A marca de Deus está sobre a sua vida, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. No meio de 600 pessoas, Deus te destaca: Jabes. O autor para uma narrativa. Acompanha para mim depois. Pode acompanhar a partir do 1º capítulo em diante. Só vai dizendo nome. Imagina lá, tinha Joãozinho, tinha Pedrinho, tinha Maria, tinha todo o nome de todo mundo, toda a genealogia dos que saíram, gente. Mas quando chegou o nome Jabes, o escritor destacou aquele nome em meio a uma longa lista. É chato, né, ler genealogia, não é, gente? É ou não é? É chato demais, ninguém gosta. É a parte que quem está lendo a Bíblia fica assim: poxa, não acaba logo. Para que isso? Para que essas coisas? Depois de a gente lendo teologia, estudando, a gente entende que é importantíssima a genealogia. E o autor parou: Jabes. Imagina, Joãozinho, Pedrinho, Tiago, André. Aí Deus grita meu nome e parou ali. Coisa impressionante. Sabe por quê? Ele não permitiu que o nome dele influenciasse o seu destino. Ele não permitiu que as circunstâncias exteriores influenciassem o que ele de fato seria. Ele decidiu, gente. A escolha foi dele. O propósito foi dele. Note uma coisa, que todos os demais poderiam mudar seu destino também, mas ele escolheu: eu não vou ser mais um. Você pode estar no meio de 600 pessoas. Você pode estar no meio de uma membresia de uma igreja como essa. Eu não sei hoje ao certo quantos crentes existem na DRB Matriz, mas você pode tomar a decisão, irmão. Só está na tua mão dizer: eu não quero ser mais um. Fez uma oração inteligente. Oração inteligente. Eu quero destacar aqui essa palavra: oração inteligente. Repita comigo. Você em casa também. Oração inteligente. Repita comigo mais forte: oração inteligente. Uma coisa é orar, gente. Oração todo mundo faz, né? Oração todo mundo faz. Não há um crente que não ora. Nem que seja no momento de desespero, de dor. Vai orar, vai clamar a Deus. Mas oração inteligente poucos fazem. É ou não é? Uma oração inteligente poucas pessoas fazem. Por isso que poucas pessoas, vou dizer que poucas pessoas são atendidas em sua oração. É uma decisão. Oração inteligente é para poucas pessoas. Eu quero optar nesta noite, juntamente com você, em fazer oração inteligente diante de Deus. Mas que oração inteligente é essa, irmão Júnior? Que oração inteligente foi essa que ele fez? Com 4 pedidos especiais que fez dele um homem honrado e de destaque. Foram 4 pedidos. Oração curta. Alguém pensa que uma oração, para ser atendida, tem que ser uma oração de 2 horas. Em toda a história bíblica, eu já vi Deus fazer coisas tremendas em oração curta. A oração de Jesus é um exemplo.
para ressuscitar Lázaro. A oração de Elias para descer fogo do céu, é ou não é? Foi rapidinho. Antes que ele acabasse de orar, o fogo já tinha caído do céu. Não é o tamanho da oração que vai diferenciar você das demais pessoas, é a oração inteligente. Se você tem uma oração inteligente, Deus vai responder a sua oração. Que tipo de oração é essa, irmão Júnior? Está pregando heresia para a igreja? Não, eu vou destacar o que está na Bíblia, o tipo de oração que ele fez. Primeiro, ele pediu a bênção de Deus. Acompanha comigo. Ele pediu a bênção de Deus. Se me abençoares. Ele podia pedir qualquer coisa, mas ele começou pedindo a bênção de Deus. Por quê? Porque a bênção de Deus não era qualquer coisa não, gente. Era a mesma bênção que Deus prometeu para Abraão: eu vou abençoar os que te abençoarem. Aleluia. Porque você vai ser bendito. Mas pai Abraão já morreu, nós saímos do exílio, agora Deus não fala mais com a gente. Que coisa é essa? Deus continua sendo o mesmo. A diferença é que existe muita gente que deixou a bênção de Deus, mas eu creio que a família da RB é a família que ainda busca a presença de Deus. Alabachuri, calabachébia. E eu já começo a pensar assim, pela madrugada hoje às 3 da manhã. Como é que foi seu tipo de oração, irmão? Vou falar com essa aqui. Que tipo de oração você teve? Será que você começou com as bênçãos de Deus? Jabes foi inteligente e começou, o que mais importa para mim é a bênção de Deus. Eu quero começar minha oração, eu preciso da tua bênção. Amém, igreja? Segunda coisa que ele pediu a Deus. Pastor Marcelo, eu já vi você orando inteligentíssimo muitas vezes, e eu acompanho essa oração. Pessoa que tem visão é assim, e diz assim: eu quero que o Senhor amplifique meus termos. Sabe o que significa isso? Expansão de território. Eu quero crescer. Sabe aquele tipinho de pessoa? Eu vou falar tipinho mesmo, porque Deus te chamou para coisas maiores. E aquela pessoa que está satisfeito com tudo, sabe? Eu estou satisfeito, nasci assim, sou da família assim, tá muito bom que eu conquistei, tá bom, e parou de sonhar, e acha que todo mundo tem que ser igual a ele. Jabes, que coisa nenhuma. Eu nasci em meio à dor. Quem sabe a minha família não é tão valorizada em Israel, mas eu quero prosperar, eu quero crescer. Eu não aceito ficar a minha vida só para ser assim. Eu preciso prosperar, aleluia. E a Bíblia está ensinando que pedido para prosperar não é pecado para ninguém não, gente. Eu sei, eu vou falar para pastores aqui também, do nosso ministério. Eu vou dizer com propriedade aqui para vocês: pastor é pastor de 5, de 10, de 100 ovelhas, de 1000 ovelhas, de 10.000 ovelhas, de 20 mil ovelhas, enfim. Não sei a quantidade de ovelha que você apacenta, mas Deus não está satisfeito se a tua mentalidade não é crescer no reino. Deus te chamou para ampliar o reino dele na sua vida e na vida das pessoas. Então começa a orar uma oração inteligente: Senhor, começa a enviar as almas, começa a enviar as ovelhas para o aprisco, eu preciso apacentar mais. Sabe por quê? Deus te chamou para crescer, meu irmão. E à medida que o reino de Deus cresce na sua vida, você também cresce. Deus quer abençoar, Deus quer prosperar a sua vida, mas só depende da sua oração ser inteligente. Eita Deus. O que é uma oração para expansão do território? Oração para vitória, para progresso e expansão de empreendimento. Terceira ponto da oração dele que a gente tem que aprender: presença da mão de Deus. Não era com a força dele, ele entendeu que não era pelo intelecto dele, deveria ser com a mão de Deus sobre a vida dele. Se tua mão for comigo, vê só, acompanha o texto aí.
se tua mão for comigo. Ele entendia que se ele fosse para lá, a mão de Deus deveria guiá-lo e segurá-lo. Coisa boa quando a gente tem a mão de Deus. Que se a gente tropeça aqui, é quase certo tropeçar, gente. Quem é que nunca tropeçou na vida? Quem é? Eu desafio um aqui dentro que nunca tropeçou na vida. Mas eu não tropecei igual o irmão fulano, ciclano. Hipócrita, você tropeçou e há de tropeçar muitas vezes, mas ai de ti, se não fosse a mão de Deus para te levantar. Ele entendia que ele poderia até tropeçar e cair, mas a mão de Deus estaria ali para segurá-lo. Aleluia. E o quarto ponto da oração dele, que coisa fantástica, né? Proteção do mal. Porque entendi que não adiantava nem prosperar, nem ir a ousar a lugares mais altos, se o Senhor não protegesse do mal. E eu sei que você só está aqui hoje porque Deus tem te protegido do mal. Quantas vezes Deus te protegeu? Quantos laços estavam armados para você e sua família, mas o Senhor garantiu vitória. Eu sei que tem muita gente, até como eu, já encarou ladrão de frente, com arma apontada, mas o Senhor te manteve vivo. Foi ou não foi, gente? Quantos acidentes que você saiu ileso do acidente, ou quantos acidentes foram evitados na tua vida? Porque Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem propósito com você. Por isso você está de pé, por isso você está ouvindo essa palavra hoje. Então comece a orar uma oração inteligente. Eu quero as bênçãos de Deus, então eu vou orar de forma inteligente. Porque o nosso culto, Paulo vai dizer lá na frente, que é com raciocínio. O culto é inteligente. Então oração é inteligente. Sua oração, conclusão disso, a sua oração foi respondida, por isso ele foi respeitado. Quer ver uma pessoa respeitada, gente? Não é aquela pessoa que tem função. O respeito não vem da tua patente ministerial. O respeito não vem do cargo público que você ocupa. O respeito não vem da família e do sobrenome que você carrega. Se eu fosse botar respeito pelo meu sobrenome Serra, estava fraquinho, não estava, gente? Fraquinho demais. Mas o respeito vem de uma vida de oração. No passado existiam muitos pastores que tinham dificuldade até mesmo de ler a palavra de Deus, porque eram de interior. Mas quando levantavam a mão para orar, o câncer ia embora, o aleijado levantava, o surdo começava a ouvir. Sabe por quê? Porque o respeito vem da intimidade que o homem tem com Deus. E quando eu tenho intimidade com Deus, eu não preciso orar por muito tempo. Quando começo a orar, Deus já conhece a minha voz e diz assim: esse é meu filho que está fazendo essa oração, então já vou entregando a ele a vitória. Quem tem intimidade com Deus, Deus já conhece a sua voz, meu servo. Eu conheço a tua voz, minha serva, eu conheço a tua voz. Mesmo em sussurros. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, a gente não precisa orar com voz alta, não. Aquele sussurrozinho que só sai com choro, não tem? Aquele chorozinho, ele interpreta cada lágrima. Hoje eu ouvi a lágrima da irmã sendo ouvida aqui, ó, por Deus. Olha lá que benção. Ministrando a mídia da igreja. Que coisa maravilhosa quando Deus atende a oração de um servo ou de uma serva. Jabes nos ensina 3 características de um vencedor ou de um herói. E com essas 3 características eu vou encerrar a mensagem. Primeira característica de um vencedor: vencedor opta por ser vencedor opta por se ver a si mesmo como Deus o vê. Ele enxerga como Deus o enxerga.
não é o que as pessoas pensam da gente. Olha só, quando as pessoas olham para o Irla, o que as pessoas estão vendo no Irla? Não importa muito para você isso, porque você pensa aquilo que Deus está pensando sobre você. As pessoas enxergam como o meu nome seja dor, sou Jabes, mas Deus não me vê como o meu nome fosse dor, Deus me vê como um vencedor. Então eu vou andar como um vencedor, eu vou andar como um herói, né? Como as pessoas te enxergam. Eu trabalho no ambiente, estou motorista de ônibus por 4 anos, nunca tinha dirigido ônibus na minha vida, gente. E eu ficava pensando assim, se eu pensar que eu nunca dirigi ônibus na minha vida, coitado dos meus passageiros, que eu vou levar centenas dele para lá e para cá, ônibus lotado. Mas quando eu assumi aquela função lá, porque o que estava pagando melhor no momento é onde eu trabalho hoje, eu falei, eu tenho que pegar esse serviço, é o que está pagando melhor, não adianta eu estar na mordomia aqui em Rio Bonito, mas passando dificuldade, então eu vou em busca da bênção. Mas se eu me comparasse a minha falta de habilidade e enxergasse a minha falta de habilidade, eu não teria ido. Quando eu decidi ir pensando assim, mas Deus me vê como um vencedor, Deus já me vê como um motorista profissional, então eu vou lá e vou fazer bonito, porque Deus é comigo. Ai, irmãos, aleluia, glória a Deus. Eu tive um sonho profético, mas sonho mesmo. Eu tive um sonho e acordei de manhã e disse para Simone assim: Simone, eu sonhei que eu estava dirigindo um ônibus daquele grandão, e no sonho era meu pai que estava me ensinando a mexer num painel de instrumento ali do ônibus, porque eu não sabia mexer. Como é que é isso aqui? Isso aqui aperta botão, acende luz tal. E eu falei, me agarrei naquela experiência, naquele sonho ali, e fiz exatamente aquilo que eu tinha feito no sonho. Eu comecei a me enxergar como Deus já me enxergava. O que significa isso, irmão Alfredo Júnior? Hoje você não é, mas Deus já te enxerga como tal. Hoje tu não é um pastor, mas Deus já te enxerga como pastor. Hoje tu não te enxerga, tu não é um empresário, mas Deus já te vê lá na frente como empresário, prosperando muito e abençoando a obra de Deus. Não importa o que as pessoas rotulam você, o que importa é o que Deus preparou para você e você assumiu. O importante é o que Deus planejou para você e você acreditou. Sabia que tem muita gente morrendo? Eu vou dizer aqui para você coisa muito séria. Existe muita gente morrendo, vou dizer morte física, sem ter desfrutado do propósito de Deus para a vida dele. Não tem aquele hino que diz assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, mas promessa rejeitada, propósito rejeitado. Eu vou deixar você pensando um pouquinho, tá? Você não acha que o propósito de Deus para a humanidade é salvar toda a humanidade, não? O que diz o texto bíblico? Pensa um pouquinho comigo agora, pensa aí em casa. Deus amou o mundo. Deus amou só a DRB? Deus só amou minha vida e da minha família? Deus só amou o Brasil? Deus amou o mundo. Por que nem todos se salvam? Porque tem pessoas que morrem desprezando as promessas de prosperidade, de bênção e acima de tudo de salvação para a tua vida. A escolha é tua, meu camarada. Escolhe hoje viver todo o propósito de Deus para a sua vida. Escolhe. 2. Vencedor acredita que Deus pode responder suas maiores orações, mesmo em sua maior dor. O vencedor é diferente dos outros. Tem aquela oração, não tem aquela oração que você chega na igreja: hoje eu estou com fé. Não tem? Hoje eu estou arrebentando tudo. Hoje eu estou com fé. Hoje eu estou com o meu melhor sermão. Hoje eu estou com... se me der oportunidade eu vou quebrar tudo. Hoje, se me convidar para orar, eu vou fazer aquela oração que vai descer fogo do céu. Os aleijados vão começar a andar, né? O vencedor não pensa somente nesse dia, não. O vencedor também ora e sabe que Deus vai responder, mesmo naquele dia que ele se acha fraquinho.
Mesmo aquele dia que o sermão não vem, mesmo aquele dia que ele não consegue orar, mesmo aquele dia que ele tem dúvida, será que eu vou na igreja assim mesmo? Mas ele vem rastejando para a igreja. Ele sabe que Deus vai ouvir mesmo naquele dia que ele não tem fé para orar. Essa é a atitude de um vencedor. Recebe aí, vencedor. Aleluia. Terceiro, vencedor clama por um milagre, mas não uma oração de clamor egoísta. Ele quer clamar pelo milagre para ser um milagre para outras pessoas. Quando tu é abençoado, você tem que entender que é para abençoar outras vidas. Deus não te dá prosperidade, Deus não te abençoa só para você ser abençoado. Desde pequeno eu vejo tantas pessoas que são abençoadas até mesmo na palavra, para si mesmo. Sabe aquela pessoa que lê a palavra de Deus e fica guardada, sabe? Não, já li centenas de vezes a Bíblia Sagrada. Amém, glória a Deus. Mas o que Deus te deu não é para você só não, gente. O que Deus te deu é para compartilhar para as outras pessoas também. Se Deus te abençoou financeiramente, não é só para você ser abençoado para sua família, andar no seu carrão de luxo não, que é muito bom sim, mas para entender também que era para compartilhar para as outras pessoas que são desprovidas. Não são desprovidas da bênção de Deus não, mas porque Deus é sábio. Deus sabe que Ele pôde acreditar em você. Deus sabe que Ele pôde investir em você. Ele sabe que pode dar sementes para você sair semeando na vida das outras pessoas, para que essas pessoas também tenham oportunidade de prosperar aqui na terra. Então seja um canal de bênçãos, irmão. Aleluia. E quero concluir essa mensagem. Não deixe que os nomes ou conclusões que as pessoas têm a seu respeito defina o seu destino. Deixe a sua oração e relacionamento com Deus superar o seu nome e o seu estereótipo. Não deixe que as pessoas, nem mesmo o sentimento que você tem por você mesmo, definir o que você de fato é ou o que será na presença de Deus. Mas acredite em Deus. Faça como Jabes, mude a sua história e se destaque em meio a essa geração. Aleluia. Se destaque em meio à sua família. Mas a minha família, presbítero irmão Alfredo Júnior, a minha família não serve a Deus, não quer caminhar. Enfim, Deus, quem sabe Deus está te levantando como destaque. Quem sabe Deus tem te levantado no meio para fazer diferença em meio a uma geração corrompida. Quem sabe? Quando Deus me chamou, é certo que eu era bem criança. Tem pessoas aqui que acompanharam, irmã Mara, irmão Isaías, são meus professores, e eu falo isso com sinceridade, eles sabem. A minha família não era da igreja. Eu não tinha pai na igreja, eu não tinha mãe na igreja. Eles vieram após mim. A minha mãe se converteu um dia, eu comecei a caminhar, pois era criança, mas eu já tinha me convertido. E eu lembro que com um mês que estava caminhando para a igreja, eu já preguei o meu primeiro sermão na igreja. Não importava se a minha família não tinha um histórico na igreja, não era uma família de pastores, não importa. O importante é que eu senti um chamado tão grande na minha vida. Eu senti, é isso que Deus tem para mim, é pregar a palavra, é convencer as pessoas que Jesus Cristo é bom e que muda famílias. Gente, vocês não imaginam o que Deus fez na minha família. Restaurou a vida do meu pai, restaurou a vida da minha mãe. Deus agora salvou a vida dos meus avós todos. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque acreditamos que o Evangelho é poderoso para isso. São pessoas como Jabes, nasceram com um estilo de vida, mas terminaram a sua vida com uma vida de glória. Aleluia. Eu ainda não terminei minha vida, será? Não sei há quanto tempo mais eu vou viver, mas eu só quero que tudo que eu mais quero é a presença dele na minha vida. E eu creio que ele também almeja isso para a tua vida, estar presente na sua vida para a glorificação do nome dele.
Assim como Jabes não aceitou o seu nome como dor, ele disse: meu nome não será mais chamado dor. Eu sou conhecido agora como aquele que prospera. Eu sou conhecido como aquele que tem a bênção de Deus. Eu sou conhecido como aquele que a mão de Deus vai comigo. Eu sou conhecido como aquele que Deus livra do mal. De um nome de derrota, Deus quer glorificar a sua vida, e que Deus lhe conceda as ricas bênçãos sobre você e sobre toda a sua família. Obrigado, pastor, por essa oportunidade, pastor Marcelo. Glória a Deus. Aleluia. Me sinto muito honrado. Convite? Em casa, quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Quer mudar de vida? Estou cansado de ser Jabes. Sabe, eu conheço um Deus que cura de depressão, sabia? Eu conheço um Deus que cura de depressão. Eu conheço um Deus que cura câncer, sabia? Porque eu fui curado. Só pode falar que Deus faz quando Deus faz mesmo na sua vida. E eu posso dizer: Ele faz, porque fez na minha vida. Estou vivo. Quer Jesus? Escreve aí nos comentários: eu quero Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Coloca aí no Facebook, no YouTube da igreja. Estaremos orando por você. Aqui dentro do templo, será que tem alguém que foi tocado pela palavra? Tem alguém? Tem alguém que foi tocado pela palavra e diz assim: eu quero Jesus. Vem aqui na frente. Levante as suas mãos. Onde está a primeira pessoa para Jesus aqui dentro do templo? Quer dizer, como Jabes: eu quero mudar de vida. E o primeiro passo para mudar de vida: eu quero a bênção de Deus. Não existe como hoje na nova aliança ter a bênção de Deus se não tiver através de Jesus. Não consigo a bênção de Deus se não for através de Jesus. Quer Jesus? Como Jabes, para ir até Deus, você precisa de Jesus. Onde tem uma pessoa para Jesus? Glória a Deus. Preciso que o povo de Deus fique de pé agora. Eu sei que Deus falou. Eu sei que Deus falou. Glória a Deus. Eu tenho feito algumas lives juntamente com a Juventude Maranata, especificamente lives de segunda a sábado, às 6:30 da tarde, e a sexta-feira a partir das 7:30 da noite. E às vezes entram dezenas de pessoas, às vezes entra pouquinho. Quando é no Instagram só é pouquinho, e a gente vê as visualizações. Essa semana entraram cerca de 1.300 pessoas. O Robert ajudou a me compartilhar na página poderosa dele, me ajuda. E eu fico muito feliz, cara. Às vezes, pastor, acontece isso com as lives que o senhor faz aqui também. Pessoas mandam um zap às vezes para mim, às vezes mandam um zap para Simone, amigos nossos, dizendo como Deus falou naquela palavra, dizendo assim, como Deus usou fulano, beltrano, não só na live que a gente faz, mas na live do pastor, e dizendo emocionado, alguns com choro, alguns botam aquelas carinhas de choro, Deus falando. E quanto Deus preparou esse período maravilhoso, que a gente esperava que as centenas de pessoas sentadas aqui, centenas, e Deus falou assim, não, 100 pessoas é pouco, pastor Marcelo. Eu vou preparar para você pregar, para falar, para a igreja aí, a milhares de pessoas no mundo todo através dessa palavra. A gente vê gente em Portugal, a gente vê pessoas nos Estados Unidos assistindo, a gente vê pessoas em toda a Europa assistindo e comentando. A gente diz assim, como o evangelho está seguindo longe. Aí cumpre a palavra, que a minha palavra será pregada nos 4 cantos da terra, porque Deus é Deus assim, de estratégias. Aleluia. Deus preparou esse tempo para o evangelho ser acelerado pelos 4 cantos da terra. E você pensa que não? Até nos países fechados o nosso evangelho tem chegado. O imperador lá às vezes não sabe, a pessoa está entrando de hacker.
mas está recebendo a palavra que não chegava lá, porque a gente não consegue chegar na janela 10/40, mas o nosso evangelho de poder de Deus está chegando naquele lugar. Eu quero orar por você que se decidiu para Jesus. Senhor Deus, aqui estou, Senhor. Quero te louvar pelas almas que se converteram, pelas pessoas que se decidiram em casa, Senhor, de mudar de vida, mudar de direção, com coração inteligente, através de Jabez, pediu a bênção, pediu o Senhor na vida dele. Senhor, que o Senhor, a partir de hoje, escreve o nome dele no livro da vida, de lá ninguém tira mais, Senhor. Que essas pessoas sejam, Deus, Senhor, sejam pessoas também que sejam agricultores espirituais, que sejam espalhando, Senhor, venham espalhar também as boas sementes, Senhor, do Evangelho. Que o Senhor venha os abençoar, não somente a eles, Senhor, mas as suas famílias, que sejam alcançadas. É o que eu lhe peço pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido.